vamos retomando a aula sobre poder regulamentar e no vídeo anterior eu encerrei perguntando a vocês se o fato do chefe do executivo transformar a Secretaria de Comunicação do governo, que antes era vinculada, por exemplo, ao Ministério da Casa Civil, se ele vincular, deixar de estar vinculada ao Ministério da Casa Civil e passar a ser vinculada diretamente ao gabinete da Presidência da República, se tal ato poderia ser feito mediante decreto, né? No caso, o decreto autônomo. E aí eu perguntava a vocês se isso seria possível, se seria constitucional. Para que vocês possam refletir, vão lá, olhem novamente o artigo 84, inciso 6 da Constituição e veja se está dentro dessa hipótese para poder responder a essa pergunta. E aí, vamos pensar aqui. Essa mudança na organização, né? Está gerando despesa? Não, não vai estar gerando despesa. Então, poderia se encaixar no inciso A? Poderia. Então, não seria inconstitucional se esse ato viesse por meio de um decreto autônomo, né? Estaria dentro do previsto na letra A do inciso 6, quando diz que pode, né, o presidente da República pode dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal, desde que não implique aumento da despesa, né, e nem crie ou extingua um órgão público. Não é o caso, né, não está extinguindo um órgão, apenas está direcionando um órgão para ficar vinculado ao gabinete da Presidência da República, nesse exemplo que eu dei. Trouxe aí nos slides, deixa eu passar aqui para que vocês acompanhem ao mesmo tempo, essa notícia. Bolsonaro vincula assuntos estratégicos à presidência e troca secretário. No slide seguinte, esse foi a manchete, né? Trouxe aí uma parte da notícia, que diz que o presidente publicou decreto no dia 14 de fevereiro de 2020, no qual subordina a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos diretamente ao presidente da República, né? Antes, a pasta era ligada à Secretaria-Geral e, com esse decreto, passou a ficar vinculada ao gabinete da Presidência da República. E aí eu volto a perguntar, tal ato poderia se dar por decreto? Se encaixaria aí na hipótese do decreto autônomo? O que é que aconteceu? O presidente da República pegou a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos e vinculou diretamente à Presidência da República, né? Como a gente pode ver aí no título dessa notícia. E isso pode ser feito por decreto autônomo. Por quê? Não precisa de lei para isso. Os cargos públicos são criados por lei, certo? Mas eu posso, por exemplo, colocar os cargos de uma secretaria para outro por meio de decreto, desde que não haja despesa. Eu posso vincular uma secretaria ao gabinete, à presidência da República, desde que não gere despesa. Então, cabe aí, por meio de decreto, fazer essa organização no funcionamento da administração pública, né? Então, o presidente da República ele tem esse poder de organizar o funcionamento da administração e pode dispor de decreto para fazer essas mudanças, ressaltando que sempre vocês vão ter que ver se não gera despesa, se não gera a criação ou extinção de órgão público. Não gerando, estaria aí dentro dessa hipótese do inciso 6 da Constituição Federal. Então, quero que fique bem claro, lembrando que vocês vão ter que me entregar
um outro exemplo de decreto autônomo e de decreto de execução. Quero ver se vocês conseguiram compreender bem. E, por fim, para a gente finalizar o estudo de poder regulamentar, eu trouxe ainda uma outra categoria, que é chamado decreto ou regulamento autorizado, para que vocês possam ter conhecimento, não cai muito em prova, né? Há brigas na doutrina se esse decreto ou regulamento autorizado de fato existe ou não existe, porque não está disciplinado na Constituição Federal. E a gente viu que o poder regulamentar ele é extraído aí da Constituição Federal. E o decreto ou regulamento autorizado, a definição está aí no slide, que diz que é quando pode ser a edição tem expressa autorização legal. É quando a lei autoriza esse decreto, né, ou esse regulamento. A gente pode verificar que existem algumas leis que pedem um decreto, né, um regulamento que venha completar a lei, né? Então, podemos até dizer que, no fato, quando ela vem completar a lei, estaria também inovando aí um pouco o ordenamento jurídico, né? E aí, no caso, decreto ou regulamento autorizado, vocês precisam saber que a própria lei autoriza completar essa lei. Então, eu queria trazer só essa informação complementar dessa outra aí categoria. E pergunto, quem faz o controle dos decretos? É um ato privativo do chefe do executivo, mas aí ninguém controla. Quem é que faz o controle desses decretos? Vamos imaginar que o presidente da República ele fez um decreto autônomo, né, que extingue um órgão público. Né? Ele extingue o órgão público por meio de um decreto autônomo. E daí vocês veem que não vai estar dentro das hipóteses do inciso 6 do artigo 84 da Constituição. Vai constar um outro assunto, ou então um outro decreto autônomo que não conste o assunto do inciso 6 do artigo 84. E aí? Quem vai poder controlar? No caso aí do presidente da República, seria o Congresso Nacional, certo? A resposta seria que era o Congresso. É ele que vai fazer o controle da legalidade. Coloquei aí no slide o artigo 49, inciso 5 da Constituição, que vocês vão ver que quem tiver curiosidade pode logo acessar o artigo e acompanhar, que vai dizer que é de competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Então, foi além do que pode o poder regulamentar, foi além do que diz respeito ao poder regulamentar. Então, o Congresso Nacional tem aí competência para sustar os atos, conforme o artigo 49 da Constituição. E também queria que vocês tentassem só entender um pouquinho do que é o poder normativo e o poder regulamentar, certo? Vocês saberiam aí já definir qual é a diferença do poder normativo e poder regulamentar, ou melhor, se há diferença entre o poder normativo da administração pública e o poder regulamentar? De acordo com a doutrina, o poder normativo ele é o gênero, certo? O poder regulamentar é uma espécie do poder normativo. No vídeo anterior eu falei, né? Não temos só os decretos, nós temos também instruções normativas, temos portarias, temos resoluções. Isso são atos do poder normativo, né? Entretanto, o poder regulamentar ele é uma espécie, né, que traz aí os decretos e regulamentos. Então, quando eu falo em poder normativo, eu estou incluindo o poder regulamentar.
Mas aí o que é que tem que ficar na cabeça de vocês? Que não existe apenas decretos e regulamentos como forma de exteriorizar atos normativos administrativos, né? Existem aí as instruções normativas, que é feita pelo chefe do órgão, pelo secretário de uma determinada pasta, e não obrigatoriamente pelo chefe do Poder Executivo. Então, temos aí outros tipos de atos normativos secundários, até coloquei aí no slide, né, que o poder normativo ele também se manifesta por meio de resoluções, portarias, deliberações, instruções, regimentos, editados por autoridades diversas do chefe do executivo. Enquanto os decretos e regulamentos são privativos do chefe do executivo, esses outros atos normativos não, certo? Então, poder normativo é gênero do poder regulamentar. Espero que tenha ficado bem claro. Se tiverem dúvida, não deixem de me perguntar. E fico aguardando aí os exemplos de decretos que vocês devem me encaminhar. Até o próximo vídeo. Vamos finalizar a unidade 3, estudando o poder de polícia. Tá ok? Tchau, tchau, até já.